Sabe aquelas histórias que parecem desafiar tudo o que a gente entende sobre esperança, sobre desespero, que forçam a gente a olhar para a justiça e para a misericórdia de um jeito completamente novo? Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo em uma delas. Uma visão poderosa, que vira de cabeça para baixo o nosso senso comum. Pois é, a grande pergunta que essa história coloca na mesa é justamente essa. Parece algo impossível, né? Especialmente quando se trata de uma vida inteira marcada pela rebelião contra Deus. E o caso que vamos analisar hoje leva essa questão, olha, ao limite absoluto. O nosso protagonista aqui não é um pecador qualquer, não. Estamos falando de um príncipe que, por 60 longos anos, viveu de uma forma totalmente oposta aos ensinamentos do Evangelho. Não era alguém morno, sabe? Era um homem afundado no orgulho, na crueldade, e o mais chocante de tudo, ele morreu exatamente como viveu, sem um pingo de arrependimento visível, sem padre, frio, desafiador. Para todo mundo, era um caso perdido. Então, nessa primeira parte, a gente vê o tamanho do problema. A vida dele era como uma fortaleza de orgulho, trancada por dentro. Tudo, absolutamente tudo, indicava que o destino dele já estava selado. Mas aí, no exato instante da sua morte, o cenário muda completamente. Ele é levado para o tribunal espiritual. A cena é de arrepiar. Diante da verdade nua e crua, a alma dele não tem defesa. E o acusador aparece, não com gritos, mas com aquela frieza de quem sabe que já ganhou a causa. E o mais terrível é que a própria alma não se defende. Ela sabe que é culpada. O abismo parece ser a única consequência lógica e justa. E agora a gente entra no julgamento em si. O argumento da acusação é muito simples, muito direto. Os fatos falam por si. São 60 anos servindo ao mal, contra, basicamente, nenhum sinal de conversão. A balança parece pender totalmente, sem a menor dúvida, para a condenação. Mas é exatamente aí, quando tudo parece juridicamente resolvido, que a história dá uma virada espetacular. Agora, olhem só que contraste absurdo. De um lado, uma montanha de provas, 60 anos de maldade. Do outro, algo que parece insignificante. Quando o caso parecia fechado, a Virgem Maria aparece para defendê-lo. O inimigo, claro, protesta na hora. Ela não tem o direito. Esse homem nunca serviu. Mas a defesa dela não se baseia no que ele fez, mas naquilo que todo mundo, absolutamente todo mundo, esqueceu. E essa frase resume tudo perfeitamente. A defesa inteira se apoia em algo que até o acusador, com seus registros impecáveis, deixou passar. Um fiozinho de graça que ninguém tinha levado em conta. Mas que fio era esse? 15 anos antes da sua morte. Em um momento de dor pessoal, aquele homem tão duro pensou, por um instante, no sofrimento de Maria ao pé da cruz. E naquele coração de pedra, uma faísca de compaixão se acendeu. E ele sussurrou uma Ave Maria. Não por hábito, não para pedir alguma coisa, mas como um ato sincero de pena pela dor dela. Um ato de 10 segundos, que ele mesmo provavelmente esqueceu logo depois. E aqui a gente chega no ponto crucial da história. Como o céu mede as nossas ações? A briga no tribunal muda de foco. Não é mais sobre a quantidade de pecados, mas sobre o valor daquele único ato de amor. E é aqui que a visão nos revela um princípio fundamental da economia divina. A acusação argumenta com volume. 60 anos de pecado é como uma montanha de lama, impressiona pelo tamanho. Mas Maria argumenta com valor. Aquele único ato de amor sincero, de 10 segundos, era como um grão de ouro. E na balança de Deus, o que pesa mais? O volume da lama ou o valor do ouro? A resposta é desconcertante. Aquela pequena faísca de ouro pesou mais do que toda a montanha de lama. A balança da justiça pendeu a favor da alma. A visão nos mostra que Deus não procura o maior motivo para condenar, mas sim a menor fresta para poder salvar. Mas o julgamento ainda não tinha acabado. O inimigo, percebendo que o argumento da quantidade falhou, ataca o ponto que parece inegável, a morte do príncipe. Tudo por fora indicava que ele morreu teimoso, sem se arrepender. Como é que um ato esquecido do passado poderia superar uma morte silenciosa e impenitente? E aqui vem a revelação final. Maria explica que o silêncio exterior escondia um grito interior. Ela mesma conseguiu para ele a graça de, no último instante de vida, ver a própria alma como Deus a via. E aquele olhar o quebrou por dentro.
Naquele segundo final, dentro da alma dele, ele clamou por misericórdia. Foi um ato de contrição perfeita, nascido do amor, que só Deus pôde ouvir. Ok, o príncipe foi salvo do inferno. Mas a história não acaba aí. Ser arrancado da condenação eterna não significava que ele estava pronto para o céu. A misericórdia venceu a batalha pelo destino eterno dele, mas a justiça, por uma vida inteira deformada pelo pecado, ainda precisava ser feita. A visão descreve a alma do príncipe como alguém que foi retirada de um pântano de lama. Está vivo, mas completamente sujo. Ao ver a santidade de Deus, a própria alma entende que precisa ser limpa. E ela se joga no purgatório não como castigo, mas por amor. É a diferença brutal com o inferno. No purgatório se sofre na esperança, no inferno se sofre no desespero. Esse processo todo deixa bem claro que a salvação do príncipe não foi algo barato. A misericórdia fechou as portas do inferno, sim, mas a justiça abriu um longo caminho de purificação para consertar tudo que o pecado quebrou e sujou na alma dele por 60 anos. Então tá, depois de toda essa jornada dramática, qual é a verdadeira mensagem que fica? Com certeza a história não é um convite para a gente pecar à vontade. O propósito dela é outro, muito mais profundo. É fundamental entender isso aqui. A visão é um aviso seríssimo contra o pecado da presunção, que é aquela ideia de, eu posso adiar minha conversão e resolvo tudo no último minuto. Ninguém tem essa garantia. O verdadeiro alvo da história era outro, armar os fiéis contra o desespero. Era para que ninguém nunca mais olhasse para outra pessoa e dissesse, esse aí já era, não tem mais jeito. A grande lição, portanto, não é sobre julgar ou desistir, mas sobre semear. Semear uma oração, uma lembrança, criar um pequeno vínculo entre uma alma perdida e a graça. Cada um desses pequenos atos cria um fio que, no momento decisivo, pode ser exatamente aquilo que vai puxar a alma para a salvação. E assim, a história nos deixa com este desafio. Em vez de ficar calculando os anos de pecado de alguém, talvez a pergunta certa seja outra. Qual pequeno grão de ouro, qual ato de amor, qual oração nós podemos oferecer hoje, confiando que, na economia do céu, o valor disso é imenso e, quem sabe, um dia será decisivo?